Shalom, shalom, eu sou a Morá Hayá. Estamos de volta no canal para estudarmos hoje a Haftará referente a Parashat Hashavua, a Parashat Yitro. O texto da Haftará está em Yeshayahu, capítulo 6. Vamos fazer a leitura? Aqui diz no versículo 1. E no ano do falecimento do rei Uziarro, vi Adonai sentado num trono elevado e resplandecente. O seu manto preenchia todo o templo acima para atendê-lo. E postavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 encobriam sua face, com 2 encobriam seus pés, e com outras 2 voavam. E cada um se voltava para outro e proclamava: Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Baruch Kevod, Adonai Mimekomo. Sua glória envolve o mundo inteiro. E os umbrais da porta vibravam ante o som de suas vozes. O templo ficou repleto de fumaça, e eu disse: ai de mim, estou perdido, pois sendo eu um homem de lábios impuros, e vivendo entre um povo de lábios impuros, contemplaram meus olhos o Rei Eterno, Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafos voou a mim, tendo uma brasa em suas mãos. Ele a retirara com uma torquês de cima do altar. Com ela tocou meus lábios e disse: eis que foram tocados teus lábios, apagada foi a tua iniquidade e expiados os teus pecados. Ouvi a voz do Eterno, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu exclamei: aqui estou, envia-me a mim. E ele disse: vai e fala a este povo, certamente escutais, mas não compreendeis, olhais, mas não vos apercebeis. Embota o coração deste povo, ensurdece seus ouvidos e cerra seus olhos, para que ao enxergar com os olhos, escutar com os ouvidos e compreender com o coração, não se arrependa e seja curado. Até quando, meu Deus? Perguntei. E ele respondeu: até que as cidades fiquem desoladas e sem habitantes, as casas sem moradores e a terra fique assolada. E Adonai afastará o homem, e imenso será o abandono desta terra. Todavia restará uma 10ª parte, que voltará a ser destruída. Mas como o carvalho e o olmo, que perdem suas folhas, mas conservam seu tronco, também o tronco da terra será preservado pela sagrada semente do povo. Capítulo 7. E aconteceu nos dias de Ahaz, ben Yotam, neto de Uziarro, rei de Yehuda, que Retzin, o rei de Aram, e Pecar, ben Remaliah, o rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram prevalecer. E foi dito à casa de Davi: Aram estabeleceu uma aliança com Efraim. Ante isso, seu coração e de todo o povo se abalou, tal como se abalam as árvores da floresta, ante o soprar do vento. Disse então o Eterno a Yeshayahu: vai ao encontro de Ahaz, junto com Sheara e Achuvas teu filho, na borda do canal do reservatório elevado, na entrada das lavadeiras, e diz-lhe: fica tranquilo, não temas, nem deixe que se inquiete teu coração ante as fagulhas destas 2 brasas fumegantes da ira exaltada de Retzin e Aram, e do filho de Remaiahu, porque Aram, juntamente com Efraim e o filho de Remaiahu, propuseram fazer mal a ti, dizendo: provocaremos e atacaremos Yehuda, anexá-lo-emos e coroaremos o filho de Tavalo como seu rei. Mas assim disse Adonai Elohim: isto não ocorrerá, nem virá a acontecer, pois a capital de Aram é Damasco, e sua cabeça é Retzin. Dentro de 65 anos, Efraim deixará de ser um povo, e a capital de Efraim é Shomron, Samaria, e sua cabeça é filho de Remaiahu. Se nisto não acreditares, é porque te falta fé. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Vimos aqui uma visão espetacular da presença do Eterno.
Assim como nós lemos na Parashat Yitro, o Eterno, ele se mostra de alguma forma, né, fisicamente para o povo, através de sons e fogo e trovão e barulhos, né? E seus malachim aparecem também, né? De formas, como eu falei, das Hayot HaKodesh, os animais sagrados, né? E o Eterno fala e as letras aparecem no ar como se jorrassem da boca da fala do Eterno, né? Então, acontece então a aparição da santidade, da Kevod, da glória do Eterno no deserto para ser entregue à Torá. E aqui também, no primeiro momento que o Eterno fala com Yeshayahu, a sua primeira conexão com o Eterno para a profecia, o Eterno também faz uma aparição para ele, né? Ele vê então essa questão de um trono elevado, ele vê um manto caindo do trono, né? Ele vê os seraf, né? Os serafima, né? Que são os anjos que estão mais elevados, que estão mais próximos à presença do Eterno, né? Que são chamados seraf porque eles são como de fogo, só fogo, né? Eles são aqueles que queimam, por isso que é chamado seraf, aqueles que estão queimando, né? E é dito que eles têm 6 asas, né? 2 cobrem os pés, 2 cobrem as mãos, a cabeça, né? 2 cobrem o rosto, desculpa. 2 cobrem a sua face e as outras 2 servem para voar. O que quer dizer isso? Existe um significado para isso interessante, de que se o seraf, ele utiliza 2 das suas asas para cobrir a parte de baixo do seu corpo, que são os pés, no caso, o pé, né, que os anjos não têm 2 pés, tem um pé só. E isso significa que ele pode, então, voar para baixo, ele pode descer. Quando coloca as asas para cima, cobrindo a parte de cima do corpo, o rosto, isso quer dizer que ele pode se elevar, ele pode subir, né? Então, isso é um ensino no seguinte, de que os anjos, eles podem, então, fazer esta elevação quando eles estão muito próximos ao Eterno e podem, então, também abaixar, né? Eles podem fazer esse movimento de subida e descida, né? Para poder, então, fazer as prostrações diante do Eterno, né? E tem um segredo por trás disso também muito interessante, de que na presença do Eterno, cobre-se o rosto pelo fato de que, como os sacerdotes também, dentro da congregação, quando vão fazer a Brikat HaKohanim, a bênção sacerdotal, eles cobrem também o rosto com talito. Por quê? Porque é para mostrar reverência à glória do Eterno. Para dizer, eu nem existo diante do Eterno, porque a identidade da gente está onde? Está na nossa face, né? Quando você vai fazer um documento de identidade, tem que ter o quê? Tem que ter o seu rosto estampado ali. Porque o rosto da gente é aquilo que chega como identificar quem somos, né? Então o serafim cobre o rosto, ou seja, ele perde a sua identidade diante do Eterno. Ele se torna como um todo, né? Ali uma energia só, todos os serafins, né? Juntos ali, perdem aquela identidade separada. Então é isso, cobre o rosto, cobre o pé, porque o pé não é só a questão do pé de caminhar, o pé também está ligado aos órgãos sexuais. Aí você pode dizer, mas anjo tem isso? Sexo? Sim, os anjos têm. Os anjos têm suas esposas, né? Os anjos, eles têm sexo, sim. Eles se reproduzem, né? A gente não tem tanta informação, pelo menos até onde eu estudei. Eu não tenho essa informação para passar para vocês. Contudo, posso começar a estudar mais sobre os anjos. Mas o que eu posso dizer para você é que toda a criação tem o macho e a fêmea, né? Porque a essência do Eterno é assim, ele faz, derrama dele mesmo para criar todas as coisas, né? E ele já começa, então, depois de Kéter, derramar o macho e derramar a fêmea. Assim ele cria também os anjos, o macho e a fêmea. A gente conhece mais, né? Que é mais falado para nós, é sobre a fêmea do anjo da morte, né? Que é a Lamed Lamed. Mas assim como o anjo da morte tem sua fêmea, tem sua esposa, os outros anjos também, todos eles têm a sua esposa, né?
A gente tem a passagem ali em Zacarias, falando que a visão que Zacarias tem de anjas, né? Ele vê mulheres de asas voando, carregando uma bacia. Então, ele vê as anjas, né? As mala, né? As mulheres que são anjos, né? Que são mensageiras do Eterno. Então, existe sim esse contato lá nos mundos superiores. Sim, os sábios falam que todo Shabat, a partir da meia-noite, né, da sexta para o sábado, existe a cópula dos sadiquim que estão nos mundos superiores no paraíso. Eles se unem lá, unem em amor e deles formam as almas que vão, as novas almas dos convertidos, vêm deles, né, desta união deles. Baruch Hashem. Então, diante do Eterno, eles cobrem essa parte do corpo deles, né? É uma reverência também que eles fazem ao Eterno. Interessante que Yeshayahu, ele se preocupa. A primeira coisa que ele fala, eu sou uma pessoa de lábios impuros. Ele fala, vou morrer, porque o meu olho está vendo o Eterno. Ele podia falar assim, eu tenho um olho impuro, porque eu estou vendo com o meu olho. Não, ele fala que ele tem um lábio impuro, a boca impura. A Parashat HaShavua, o Eterno usa o que para poder trazer a Torá para o mundo? Ele usa a boca, ele usa a fala, ele usa o Ruach. Eu já expliquei para vocês que a fala vem do Ruach, é a parte da nossa alma, se chama Ruach, que faz com que nós falamos, o fôlego de vida. Na questão do falante, do homem, utiliza, ele é demonstrado por várias maneiras. Pode ser por um beijo, né? O beijo na boca transfere o Ruach, né? A saliva transfere o Ruach. E a fala, né? A fala é a maneira de expor o Ruach, né? Os animais não têm Ruach, essa parte da alma. Nós temos 5 partes da alma. Os animais, eles só têm a primeira, a Nefesh, né? Que é a alma que está mais ligada ao corpo físico, a alma animal, né? Mas o Ruach, que é a parte, a próxima parte da alma, ele está ligado às emoções, né? E à fala da gente. E o Eterno usa o Ruach, que é chamado na tradução em português de Espírito Santo. Primeiro, não é Espírito Santo, é o Espírito do Santo, porque o nome é Ruach HaKadosh. Tem uma letra rei ali, antes do Kadosh. Essa letra rei, ela é um artigo, que é do, da, a, o, esse artigo, certo? Então, para construir a frase, então, é o Ruach, que é traduzido como espírito, que o mais correto seria vento, movimento, né? Mas eles traduzem como espírito, então, espírito do, tem um artigo ali entre o Kadosh, que é santo, então, espírito do santo. O que quer dizer isso? É o Ruach, é a parte do Eterno, é uma parte do Eterno. Não é uma entidade à parte que tem um poder e que junta com o Eterno para poder fazer a obra dele. Não! Certo? Então, é através do Ruach que o Eterno traz a Torá para o mundo. Ele materializa com palavras. Então, o Yeshayahu, ele ali no momento, ele está o quê? Dizendo que a boca dele está impura. Então, a boca dele não estava com palavras sagradas. Ele não estava, como é que eu vou dizer, ele e todo o povo que ele fala, eu habito no meio de pessoas de lábios impuros também. Não é só ele que tinha a boca impura, que não falava palavras de Torá mais, que já tinha esquecido da Torá, vamos colocar assim. Já tinha deixado a Torá para lá, né? Porque vocês veem aqui que o reino já estava dividido, né? Aqui está dizendo que Efraim estava lutando, que eu falei para vocês que Israel, a parte de cima, que as 10 tribos, acabou sendo chamada de Efraim, porque Efraim foi a que mais cresceu, como o pai Jacob havia dito que ele seria como peixes, que multiplicaria muito. E Efraim aqui estava armando guerra contra Yehuda, né? Então, o povo estava fora dos caminhos do Eterno. O povo estava desviado da Torá, né? Como hoje, infelizmente, boa parte de Israel está desviado do caminho da Torá, né? Então, está com os lábios impuros, porque não está santificando a boca, o Ruach não está falando palavras de Torá.
Quando nós falamos palavras de Torá, nós fazemos a santificação, a purificação da nossa boca. Por isso é tão importante fazer a reza em hebraico. Porque toda vez que eu falo palavras em hebraico, eu estou retificando a minha fala, consertando a minha fala. Consertando o meu ruach, a parte da alma chamada ruach. Então, falar palavras de Torá, falar o idioma hebraico, ler os livros em hebraico, né? Ler os livros sagrados, Torá, o Tanakh inteiro, né? Toda a Torá, os 5 livros, e também os Neviim, profetas, e escritos que tu vim, e também a Brita Hadashá, a Aliança Renovada, também, que pode ser lida também em hebraico. A gente consegue baixar um aplicativo pela internet e dá para ler ela em hebraico, né? Então, estas palavras sagradas, elas vão purificar os lábios, né? E aí o querub faz o quê? Traz fogo. Ele pega um instrumento, né, ali de lareira, né, que mexe em fornalha, mexe a madeira queimando, e pega aquilo em brasa, né, queimando mesmo, e foi na boca de Yeshayahu e toca a boca de Yeshayahu com aquilo, para poder purificar. Daí a gente aprende também que a purificação espiritual é feita com fogo. Por isso que o Geinan, o inferno, tem fogo lá, né? Porque o fogo purifica, limpa a impureza da alma. O fogo, dos 4 elementos, ele é o mais elevado. A gente sabe que, a gente leu na Parashá, que o Monte Sinai, que foi onde o Eterno, né, repousou sua presença, ele começou a pegar fogo. Ele levantou e fumegava, né? Saía fumaça e queimava a rocha, o monte estava queimando. Eu falei com vocês na última aula de hebraico, aprendendo hebraico, que o fogo é o primeiro dos elementos, é o mais elevado. Por isso a gente acende, né, as velas de Shabbat, a gente acende as velas de Rosh Chodesh, começo de mês, cabeça de mês, Rosh Hashanah, né? Todos os Yom Tov, todas as Yom Tovim, os dias bons, né? Que é os dias de festa do Eterno, a gente faz o acendimento de velas. Por quê? Porque a conexão, né, do elemento fogo é a mais elevada que tem com o espiritual, né? Temos os elementos que a gente sabe que os 3 primordiais que são nos mundos espirituais, que é o fogo, que é, como eu falei, os serafos, eles são puro fogo. Então, tem o fogo, tem o ar, né? O ar, e tem a maima, a água, o ar, a vir, o esh, né? Vamos falar em hebraico, né? O fogo, o esh, o avir, que é o ar, e a maima, que é a água. E juntos depois tem a formação da haaretz, da terra, ou da adamá, né? Do barro, né? Que é o quarto elemento. O quarto elemento, ele é formado dos 3 primeiros. E desses 3 primeiros, o mais elevado, mais, vamos colocar assim, santo, porque santo é isso, é separado, o mais, né, próximo do Eterno é o fogo. Você vê que próximo à presença divina tem o quê? Os serafos, que são os que estão queimando, eles são feitos de fogo, literalmente. E então, o fogo purifica, né? E por isso ele é utilizado no Geinam. Após o fogo, o avir, o ar, também existe malach, que são feitos de fogo e de ar, os 2 juntos. E os dos demônios, que são os mais, né, densos, né, os espíritos mais densos, eles são fogo, ar e água. Os demônios têm água no corpo também. Então, eles conseguem estar mais materiais do que os malachim positivos, que compõem de ar e fogo, de esh, de avir. E os seraf, que é os mais elevados, só são fogo. Por isso, é tão importante você se conectar com o fogo, né? No final do Shabat, no início do Shabat, quando você quiser fazer também, né, um pedido ao Eterno, pelo mérito de algum tzadik, pode acender uma vela para o tzadik, né? E assim aquela conexão daquela chama com a alma do tzadik pode abençoar você, abençoar a sua casa. Baruch Hashem. Então, Yeshayahu, ele está tendo aqui uma experiência
né, de entrega. O Eterno está entregando para ele a sua palavra. O Eterno está trazendo para ele uma Torá. Tudo que o Eterno fala, tudo que sai da boca do Eterno, tudo que o Eterno adverte as pessoas, né, é uma Torá. A Torá é isso. A Torá é a instrução do Eterno, né? Aí o povo traduz como lei, fica parecendo que a Torá é só aquela coisa de você ser exigido de alguma forma. Faça isso, não faça aquilo, faça... Tudo que o Eterno pede para que a gente faça ou deixe de fazer é para o nosso bem, é uma instrução, é um ensino, é um cuidado do Eterno para conosco. Então, Yeshayahu está tendo a mesma experiência, bem parecida, né? Que o povo teve ao receber a Torá no Monte Sinai. Né? Ele está sentindo a força espiritual dos malach, dos seraf, né? Ele está sentindo, ele está ouvindo a voz forte e poderosa do Eterno. Ele teve essa sensação de que ia morrer. Eu falei para vocês que lá os hebreus morreram e ressuscitaram. Yeshayahu não chegou a morrer, mas ele sentiu praticamente que ele estava morrendo. Ele falou, vou morrer, coitado, ai de mim, eu vou morrer. Ele sentiu que ele estava indo embora, o corpo, a alma estava saindo do corpo. Tanto era a força, a presença poderosa do Eterno e do Serafim, né? Baruch Hashem. E a gente vê aqui também, além dessa experiência magnífica de Yeshayahu, a gente vê que o Eterno está condenando aqui Efraim, né, a derrota, né? E dizendo também que as pessoas iriam então passar a ouvir e não escutar, escutar e não ouvir, né? As pessoas iriam também ver e não perceber, os olhos seriam cerrados, o coração seria embotado, os ouvidos ensurdecidos, né? Eles teriam então dificuldade, não se arrependeriam e não seriam curados. Olha que sentença terrível que o Eterno está jogando sobre Efraim, né? Por isso a gente vê o que aconteceu com Efraim. Efraim foi totalmente espalhado na face da terra e assimilou-se, né? Se misturou. Aquela questão do 9º mandamento, né? Cobiçou a mulher do próximo, cobiçou as religiões do próximo, né? Ficou querendo para si, largou o Deus de lado. Esqueceu do Deus Todo-Poderoso, esse que faz essa grande aparição, né, por meio de fogo. Eles viraram as costas para o seu Deus, né? Mas o Eterno é que fez isso. A gente tem que entender, meus irmãos, que o Eterno está no controle de todas as coisas. Ele falou essa profecia aqui para Yeshayahu há muito tempo atrás. Então a gente vê o povo hoje cego, duro, o coração duro, fechado, né? A gente explica para eles, a gente mostra os textos da palavra de Deus. Provas e mais provas. E mesmo assim as pessoas ainda têm essa coisa da dúvida, né? Porque uma coisa é você ter curiosidade sobre o assunto para você aprender. Isso tem que existir. Porque o vaso, para receber a resposta, é a pergunta. Mas a dúvida é Amaleque. Eu já falei para vocês aqui que a mesma numerologia, a mesma gematria, a palavra Sefek, né? E Amaleque, é a mesma gematria, dúvida e Amaleque. Por quê? Porque a questão da dúvida, né, que o povo teve lá no deserto e o Amaleque veio para brigar com eles. Essa questão de você ficar, será que esse povo aí tem razão? Será que precisa de tudo isso? Ah, mas será? Será que essa Bíblia é original? Será que Deus realmente falou isso aqui? Será? Aí a pessoa perde a base da firmeza da sua espiritualidade. E aí vem Amaleque. E Amaleque quem é? Amaleque é o destruidor. Aquele que odeia Israel. Não é odiar, eu não gosto de Israel. Não, Amaleque é lá, aquele lá que a gente está vendo na televisão aí passar. No caso, eu não assisto televisão, mas a gente vê na internet o que está acontecendo com o nosso povo. Com Amaleque fazendo com o nosso povo. E Amaleque sendo apoiado por todos. O povo cego. Como o Eterno falou aqui, que ia cerrar os ouvidos, ia escutar, mas eles não iam entender. E eles iam olhar, mas os olhos seriam
cegados e os corações iam ficar embotados. Não tem dó, não sente compaixão. Vê uma situação daquela e ainda acha que o inimigo, aquele que é o mal, que fez o mal, que se levantou contra, que é a vítima. Vê tudo torto, tudo ao contrário. E o Eterno é que fez isso acontecer. Por quê? Porque o Eterno quer que eles sejam julgados no final. Porque eles merecem. O inferno, meus irmãos, eu já falei para vocês, ele é 60 vezes maior que o paraíso. Muita gente vai para lá. A gente falou no último vídeo que tem um sétimo andar do inferno que é eterno. O Eterno fala com Yeshayahu mesmo, que durante o Shabat final, que é o tempo que o Eterno de descanso para todos, o Olam Abá, as pessoas que estivessem ali no Shabat, eles iam ver a punição dos ímpios. Então, essas pessoas que não têm conserto, que a alma delas é escura, que provém daquelas criaturas que eu falei para vocês que teve, né, relações com Adão. Aquelas criaturas que criou essas almas, esses demônios que habitam os corpos. Não são pessoas criadas, né, do fôlego divino do Eterno, né? São escuridão, pura escuridão. E eles estão no meio de nós. E Efraim foi atrás deles. Efraim preferiu a religião às mulheres deles. Foi beber o vinho na taça da prostituta, como está em Apocalipse. Né? Estão se embebedando com a prostituta. Esqueceram da Torá do Eterno. Largaram os caminhos do Eterno. Deixaram o Eterno de lado e seus mandamentos. Abandonaram as palavras do Eterno. Né? O Eterno dá para eles o mano e fala para eles, olha, não, lá no deserto, né? Olha, vocês não vão receber porção dobrada na sexta-feira, porque no Shabat não pode, não sai da sua tenda. Não vai ter mão. E mesmo assim eles iam buscar pessoas desobedientes, de coração duro, de pescoço duro, teimosos. Nós estamos na 5ª semana de Shovavim. Temos esta semana e a próxima para fazermos a techuvá da rebeldia. Shovavim significa rebeldes. Aqueles que se tornaram inimigos de Deus, né? E amigos do ego do faraó. Querem voltar para o Egito. Aqui é muito ruim. Por que você nos tirou de lá? Até hoje existem essas pessoas. E são muitas, não são poucas. Como eu falei para você, o inferno tem 60 vezes o tamanho do paraíso. Não é à toa, né? Então, vamos compreender que o Eterno, ele se mostra para Yeshayahu aqui como um fogo e seus mensageiros também como fogo, porque não é uma brincadeira. Eu vou aqui viver essa vida aqui e acabou. Não, não acabou. É só o começo. Quando a gente fecha o olho aqui, o outro lado é que é a verdade. Isso aqui é só 1% da realidade. Vamos aproveitar a misericórdia, que é o tempo que Deus está nos dando, para fazermos o caminho de volta, fazermos a techuvá, voltarmos para as palavras do Eterno, purificar os nossos lábios, caçar a maneira de limpar a boca, colocar palavras de Torá, tirar palavras de iniquidade de nossa boca, não falar palavras árduas, não falar lachonará, não dar falso testemunho, cumprir as 10 das palavras. As 10 das palavras é o resumo de toda a Torá. Se você estuda a Torá, os 613 mandamentos que existem na Torá escrita, você consegue vê-los nas 10 das palavras. Por que 10? Por que não 11? Por que não 15? Assim como quando o Eterno cria todas as coisas, ele também fala 10 vezes. E disse Elohim. E disse Elohim. E disse Elohim. Haja isso, haja aquilo, se faça aquilo, se faça aquilo. Ele também repete 10 vezes
no monte para mostrar a Torá para a humanidade. Ele também derrama-se 10 atributos dele para criar os mundos superiores e dentro de nós a Sefirot. Então, o 10 está ligado à plenitude da manifestação do Eterno. Por isso são 10 das palavras. Comece a escutá-las. Não escutar, mas escutar como o Itró escutou. Trazendo o entendimento delas para dentro de você. Procure aprendê-las. Sente-se como o Itró sentou. Para que não aconteça com você a praga que o Eterno aqui mandou Yeshayahu contar. Fala que eles vão ouvir, mas não vai escutar. Fala que eles vão olhar, mas o olho dele vai estar cego. Fala que o coração deles vai estar embotado. Por quê? Porque eles não me querem. Porque se eles me quisessem, se tivesse o ratzon, o desejo, que foi a primeira manifestação, como eu falei para vocês na aula de hebraico, o Eterno teve ratzon, ele teve desejo de criar a criatura, criar você. Para isso você também tem que devolver para ele, ser a semelhança do Eterno, ter ratzon também. Ter desejo de ter interação com o seu Criador. E quando a pessoa despreza o Eterno, faz blasfêmia, então o Eterno castiga essa pessoa. Faz com que ela acumule pecados. Porque se ela fica cega para a Torá, se ela fica surda para a Torá, se o coração dela fica embotado, ela não sente amor, não sente interesse pela Torá, ela vai multiplicar pecados. Vai chegar num ponto que não tem mais jeito de limpar. E vai se manter, então, no lago que arde com fogo e enxofre para sempre. E Yeshua diz o quê? Onde o bicho não morre. E onde há choro e ranger de dente. E o povo está sambando. O povo está brincando. O povo está achando que Yeshua está de brincadeira. Né? O povo está achando que o Eterno não é fogo, não. Que o Eterno é só a misericórdia. Nós já sabemos aqui, estamos careca de saber que o Eterno não é só a misericórdia. Né? E Baruch Hashem. Porque pensa aí como seria insuportável uma realidade só de uma pessoa ali adulando. Uma hora você enche o saco daquilo. Né? Então Baruch Hashem, o Eterno, ele é perfeito. Ele é pleno, ele tem tudo nele. Ele não tem só um lado. Ele tem todos os lados que você possa imaginar. Tudo é Deus. E nós devemos ouvi-lo. E nós devemos obedecê-lo. Baruch Hashem. Para que nós não possamos, então, sofrer consequências drásticas da desobediência. Amém? Peço aos irmãos que deixem um like no vídeo. Também compartilhe com pessoas que têm interesse pela Torá Sagrada. Peço vocês também que façam contribuições com o canal. Cumpram a Torá do Eterno. A Torá diz para trazer uma acê para a casa do Eterno. Aqui, neste lugar, é a casa do Eterno. Por quê? Porque estamos dedicando nossas vidas a fazer o trabalho, o serviço divino para o Eterno. Hoje o templo sagrado foi derrubado. Mas onde tem um local onde se estuda a Torá, é considerado casa de Deus. Peço a vocês que contribuem com esta casa de Deus, Mahanaim. Amém? E também peço a vocês que, se tiverem interesse neste assunto e alguma dúvida no sentido de curiosidade para aprender, deixe comentário no vídeo. E eu entrarei em contato na medida do possível respondendo vocês as perguntas que vocês deixarem. Amém? Façam um estudo prático da Torá, simples, que é a leitura da Haftará. Façam também a leitura da Torá, a leitura da referência da Brit Hadashah. Não deixe de estudar, não deixe de fazer o seu trabalho. Não espere pelo outro. Eu deixei no nosso grupo lá os áudios. Escutem os áudios, mas também leiam, porque a gente tem que purificar não só os ouvidos, mas temos que purificar a boca e os nossos olhos. E também junto o nariz, porque o nariz, quando falamos, sai som pelo nariz. Então eu tenho que falar palavras de Torá com a minha boca, escutar com os meus ouvidos e olhar com os meus olhos. É importante fazer a leitura, a audição e a fala. Já ensinei para vocês que quando você faz uma reza de voz alta ou um estudo de Torá com a voz, você está acendendo a menorá. Como o sacerdote, o sumo sacerdote acendia no templo sagrado.
Vamos contar? Quantos braços tinha a menorá? 7 braços. Então, eu tenho 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas e a boca. Com isso, eu tenho 7 espaços para sair, então, a luz divina e para entrar também, né? Então, eu acendo a menorá hoje desta forma, falando palavras de Torá, escutando, lendo as palavras da Torá. Baruch Hashem, seja você o sacerdote do seu lar. Amém? Chame sua família e compartilhe. Veja esse vídeo junto com sua família. Ensina seus filhos a Torá do Eterno, para que quando eles cresçam, não se desviem do caminho do Eterno e recebam pragas e sofrimentos. Baruch Hashem. Shalom, shalom e lehitraut.